Vamos lá, boa tarde a todos mais uma vez. Vamos iniciar agora o painel 2 com o tema Crédito do Futuro, inclusão com dados alternativos e novas inteligências disponíveis. Para compor o palco, eu convido Daniel Camo, superintendente de crédito e dados da DOTS. Boa tarde, Daniel, pode sentar. Denis Lopes, da Provenir, especialista em soluções integradas de dados e analytics aplicados à jornada de crédito, da prospecção à recuperação. Seja bem-vindo, Denis. E como host desse painel, para fazer a abertura, convidamos Bruno Chan, CEO da Clave. Bom, gente, eu já vou começar aqui. Antes de fazer o painel, eu queria dar uma introdução do tema que a gente vai falar aqui hoje. Muito mais voltado sobre dados alternativos e o que tipo de informação que o mercado tem disponível hoje para tomar decisões melhores em crédito e cobrança. Então, eu já vou apresentar também os painelistas que já foram apresentados, mas eu queria falar que, assim, hoje a economia brasileira ela passa por um momento difícil, né? A gente tem taxas de juros muito altas, a inadimplência vem aumentando. Quem trabalha com crédito e cobrança vê que o cenário não é tão otimista, né? Acho que nos últimos meses a gente tem tido resultados até negativos e nesses momentos são os momentos que a gente precisa sempre buscar novos tipos de informações de consumidores para tomar decisões melhores. Então, o grande tema aqui é como que a gente consegue fazer isso de forma sustentável, justa, e que tipo de informação que a gente pode usar hoje no mercado que faz a diferença para a tomada de decisão de vocês. A gente já passou por alguns momentos marcantes aqui no Brasil de novos tipos de dados que a gente pode usar para tomar decisões. Um deles foi o cadastro positivo, né? O cadastro positivo lançou em 2011, mas acho que só em 2019 que virou opt-out. E quem trabalha com crédito, com certeza, precisa usar o cadastro positivo hoje para tomar a decisão. Seja um birô de crédito que tem acesso a isso e cria modelos em cima de cadastro positivo, ou empresas que consultam esse tipo de informação dos birôs, acabou virando essencial usar esse tipo de informação. Então, um tipo de dado que vem dando muito resultado é o cadastro positivo. Agora, a gente tem um outro tipo de informação que eu diria que é mais impactante na tomada de decisão, que é o Open Finance. Então, a Clave, falando um pouco da gente trabalha puramente com dados de Open Finance, trazendo inteligência para as empresas, seja score, renda, ou o que seja, mas a gente está passando um momento muito parecido com o que o cadastro positivo passou. A gente está no começo de uma era onde algumas empresas já entendem que Open Finance é essencial para a tomada de decisão. Quem usa não abre mão de usar dados de Open Finance mais, e é uma febre e uma onda que é inevitável. Então, desde 2021, quando foi lançado, são mais de 50 milhões de pessoas que compartilharam dados de Open Finance. Só esse ano são 10 milhões de pessoas novas que compartilharam dados de Open Finance. E aqui a gente está falando literalmente de extrato bancário de 12 meses. Então, para a tomada de decisão, quem não quer esse tipo de informação, né? Eu acho que é só eu abrir o meu próprio extrato que eu entendo exatamente quem eu sou, que tipo de renda que eu tenho, que tipo de consumo que eu tenho. Então, essa é mais uma fonte de dados alternativos que a gente tem disponível hoje no mercado, que é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria estar olhando. Fora que a gente tem informações agora do gov.br, a gente tem informações de gig, então pessoas que trabalham como autônomos. Tem muita informação disponível no mercado de dados alternativos que a gente pode usar para tomadas de decisão. E aí tem dados de Open Insurance também que está chegando. Quem trabalha com crédito de cobrança precisa estar olhando para esse tipo de informação. Então, acho que aqui, para falar do tema, eu queria já voltar e trazer de volta para os nossos painelistas. Então, Daniel, que trabalha na DOTS, superintendente de crédito. O Denis, que passou por birôs, trabalha na Provenir hoje, que é uma plataforma de tomada de decisões que usa IA e dados alternativos.
Então eu já queria pular nas primeiras perguntas aqui. Eu queria jogar para você, Denis. Fala um pouco da Provenir. Acho que vocês chegaram no Brasil há pouco tempo. Que tipo de dados que vocês usam na plataforma? Como que você traz informações de dados alternativos para a tomada de decisões? E o que você entrega para os seus clientes na ponta que é melhor do que o que a gente vê aqui no mercado? Excelente. Obrigado, Bruno, aí, pela apresentação, pela pergunta. Boa tarde a todos. Prazer enorme poder dividir o painel com vocês. Bom, dando um contexto aqui geral para quem não conhece a Provenir é uma empresa global de tecnologia, né? É uma empresa que esse ano completa 21 anos. É uma empresa que está em mais de 50 países, né? Então a gente trata com todo tipo de cliente, sobretudo clientes do setor financeiro, né? Que é o nosso grande foco. A Provenir tem como características entregar uma solução de workflow para desenho de estratégias. A gente tem toda a parte de conectividade com parceiros de dados dentro do nosso marketplace, mesas de análise e também a parte de inteligência artificial, que é um gestor de modelos e construção de modelos de inteligência artificial com machine learning, né? Então, hoje a gente tem uma grande capacidade de entrega nesses pontos aí. Bom, eu acho que dados, né, desde sempre é um insumo essencial para construir uma boa análise de crédito, né? Acho que através dos dados, independente se é alternativos ou não, é fonte primária para tomar uma boa decisão de crédito. O que eu percebo, Bruno, é que os dados mais tradicionais, como score, principalmente, vem perdendo espaço para dados alternativos, justamente por não trazer uma visão mais ampla, mais profunda do cliente, né? E aí eu acho que os dados alternativos, de fato, têm entregado um pouco mais e aprimorado as mesas de análise, né? Fundamentar também sua análise de risco de crédito e entregar um produto na ponta ali mais customizado para o cliente, né? Eu acho que, de fato, tem uma grande vantagem aí de dados alternativos. Obviamente, não dá para virar a chave da noite para o dia, né? Os clientes têm que testar, validar, ver se de fato aquilo vai responder bem para os modelos, etc. Mas a gente tem feito grandes trabalhos, principalmente porque dentro da nossa plataforma, justamente por a gente ter grandes parceiros de dados, né, dentro da nossa plataforma, a gente consegue construir modelos de forma customizada e já utilizando a nossa inteligência, os nossos algoritmos, né? Então, primeiro, a gente ganha escala na construção dos modelos, né? Eu consigo, por exemplo, validar, utilizar técnicas diferentes de modelagem para esses modelos competir e no final vai ser exibido um modelo campeão, né? E esse modelo campeão não é uma caixa preta, né? Então eu tenho visibilidade completa desse modelo, correlações de variáveis, significâncias estatísticas, tenho métricas de performance desse modelo, dando mais tranquilidade para as áreas de dados, cientistas de dados, poder avaliar esse modelo e ver se faz sentido de fato colocar na operação, né? Então essa jornada começa pela estrutura, né, de plataforma no sentido de construção de modelos e a operacionalização também desses modelos, que é outro ponto que eu vejo grande dificuldade nas conversas que eu tenho com os clientes aí, né? Mas deixa eu só, então, que tipo de dado alternativo, porque a gente tem os dados tradicionais que todo mundo conhece, de birôs, etc. Que tipo de dados alternativos você já integra na plataforma e como que os clientes têm usado isso? Olha, a gente tem alguns parceiros aqui, bom, não vou citar nomes, mas a gente tem dados transacionais, dados de cartão, dados de consumo, né? Inclusive, para quem não conhece, a Provenir tem uma spin-off chamada One Data Pipe, veio para o Brasil desde o ano passado, e a partir daí a gente começou a construir modelos também, adquirindo muitas bases de dados aí de grandes parceiros, mas a gente começou a construção de modelos preditivos utilizando essas diferentes fontes de dados. Então é muito transacional, né? Dados de Open Finance também, sem dúvida nenhuma, que acho que traz grande relevância justamente para poder prever a movimentação financeira, que muitas vezes o cara, né, na declaração de renda dele está lá, sei lá, 5 mil e o cara tem uma movimentação financeira bancária de 10, 15, 20, né? Então os dados de Open Finance ajudam a trazer essa visão. E algumas das informações que a gente tem consumido passa também pelo Open Finance. Legal. E Daniel, acho que você está mais na ponta da concessão de crédito e fazer as análises e realmente operar esses dados. E a DOT sendo uma plataforma, acho que a DOT se posiciona como um super app, uma plataforma que engloba
tanto a parte de fidelidade, a parte de crédito, conta, etc. Então, com certeza, você deve ter muito acesso a dados alternativos que outras empresas não têm. Então, fala um pouquinho que tipo de informação que vocês usam, como vocês usam elas e que tipo de ganho que isso traz para a operação de vocês. Bom, boa tarde aí pro pessoal, boa tarde Bruno, boa tarde Denis. Bom, na verdade a Dots, como uma empresa essencialmente de fidelidade, ela já trabalha há bastante tempo com a coleta dessas informações e com o trabalho das informações transacionais desses parceiros comerciais que a Dots tem, né? E com a aquisição da Noverde, há pouco mais de 2 anos aí, houve a necessidade da gente fazer uma oferta de um leque maior de produtos financeiros. E nesse cenário, a necessidade de utilizar dados alternativos dentro das estratégias de concessão de crédito e de manutenção das linhas foi essencial, né? A gente tem trabalhado, como você disse, no cadastro positivo, acho que são informações bastante relevantes e que eu acho que até esse momento se tornou quase que obrigatório para a tomada de decisão de crédito, mas a gente tem explorado outras fontes de informação que são ricas para a gente ter uma tomada de decisão mais segmentada e mais customizada para cada tipo de cliente. Então a gente observa muitas vezes o comportamento do cliente dentro dos nossos parceiros, comportamento de consumo e de compra, para tentar ajustar melhor as linhas que a gente concede para os clientes em função desse nível de consumo, da recorrência que ele utiliza os produtos e do valor até que ele faz uso dentro desses canais aí. Então, nesse sentido, a gente tem tentado consolidar todas essas informações e utilizar não só na concessão de crédito, mas também na manutenção, que é muito importante nessa calibração da capacidade de pagamento do cliente. Então você tem acesso ao consumo da pessoa no varejo por causa da fidelidade e você consegue trazer isso para dentro dos seus modelos para uma concessão de crédito para aquela mesma pessoa. Sim, a gente consegue ajustar melhor, né, a tomada de decisão e fazer estratégias mais segmentadas em função do comportamento dele de consumo dentro desses parceiros. E eu acho que isso é fundamental, isso vem de encontro com a necessidade de personalização na tomada de decisão, né? A gente ter estratégias muito mais ajustadas e mais atualizadas. A gente vive num mundo bastante dinâmico em que as pessoas têm acesso a diversos produtos de crédito, a diversos serviços. Então, é importante a gente entender dentro do ecossistema desse cliente, o que ele utiliza de crédito, qual o comportamento dele de pagamento, qual a capacidade dele de pagamento e tentar mapear isso de uma forma muito mais ajustada e assertiva. Não, eu acho que o legal disso é que esse dado é único, seu. Ninguém mais tem, eu imagino. A não ser que tenha o Open Finance, que ali também estaria dentro do extrato, mas não tem como outras empresas utilizarem. Assim, você deve ter dezenas de milhões de pessoas dentro da plataforma, que você tem um dado de consumo que é bem único para o seu público, certo? Isso, é uma informação bastante particular que a gente tem internamente, que a gente procura utilizar para enriquecer nossos modelos e nossas estratégias, sim. Legal, bacana. E aí eu queria falar um pouco de IA, né? É o grande tema desse ano ou dos últimos anos. E eu acho que é uma coisa que também veio para ficar. Eu acho que o IA ele é mais potente conforme você tem mais dados para treinar os modelos. E eu acho que dados alternativos acaba trazendo muita informação que pode ser utilizada nos modelos de IA. A Provenir se posiciona muito como uma plataforma que utiliza IA. E eu acho que lá fora talvez tenha um mercado bem maduro já, mas fala um pouquinho também sobre como que vocês utilizam isso, ou seja lá fora ou aqui no Brasil. Eu não sei como é que está a atração aqui do IA no Brasil. Eu acho que tem regulamentações contra a utilização de IA para crédito, mas fala um pouquinho sobre como que a Provenir utiliza essa IA para tomada de decisão. Legal. Bom, a Provenir de fato tem uma solução de modelagem de IA preditiva, né? Não é generativa. Inclusive, estamos trabalhando e temos um longo roadmap aí para entregar também esse tipo de solução, assim como outras coisas que estão para chegar. Mas, se tratando de modelagem de IA preditiva, a gente já tem diversos cases também aqui no Brasil, de trabalhos bem interessantes que a gente fez. Posso até citar um aqui para vocês, de um cliente de uma fintech que fornece crédito para classe C, D e E, né? Um crédito bem difícil, bem complicado, muitos desbancarizados,
E aí essa fintech fez um trabalho primeiro de reestruturação da sua solução de plataforma, porque eles tinham muita dependência, muita morosidade, era muito lento para tomar as decisões, refinamento das estratégias. E a gente foi um passo de reestruturação da plataforma e depois a gente veio com a otimização dos seus modelos de risco. Tá? E aí a gente usou a nossa parte de modelagem para customizar esses modelos. O grande ponto aqui, o grande salto que a gente conseguiu efetivo com esse cliente foi, primeiro, dobrar a carteira desse cliente, de clientes, tá? Aumentar a taxa de aprovação em 10% e reduzir a inadimplência em 20%. O ROI se pagou em menos de um ano, assim, né, de todo o processo que a gente fez. E a gente foi um processo bem sistemático, né, para primeiro, fazer a avaliação dos dados, limpeza dos dados, tratamento de nulos, verificar quais dados eram mais preditivos, menos preditivos. Ou seja, foi um trabalho bem forte, bem duro, junto com o nosso time de cientistas de dados, mais o time de modelagem do cliente, onde a gente conseguiu criar esse modelo e colocar em produção, né? Então foi um golaço e a gente está falando com outros clientes e o tema do momento é de fato a parte de otimização, né? Ofertar um produto mais customizado para esses clientes. E como fazer isso, né? Primeiro, utilizar dados, que é um insumo básico aqui para a gente poder captar e aperfeiçoar os modelos, mas também utilizando a nossa base de parceiros dentro do marketplace. Como eu comentei, a gente tem mais de 120 parceiros a nível global, que fazem parte hoje do nosso marketplace, e é um insumo essencial para a gente poder construir. Então, no momento de uma conversa, de uma construção de modelos, a gente parte do princípio que o cliente já tem uma base histórica para a gente poder trabalhar, senão não faz sentido a gente customizar nada para ele, vai para uns birôs mais tradicionais, né, usar modelos de prateleira, e a partir daí a gente tem essa conversa, interação com o cliente e os nossos parceiros para utilizar esses books de variáveis dentro da modelagem, né? E aí sim a gente começa a ter uma percepção quais são as variáveis que têm mais valor preditivo, o que faz sentido, o que não faz. E neste processo a gente vai fazendo essas identificações e fazendo o trato com o cliente, né? Então, essa interação é dinâmica, né? A nossa ideia é que nos próximos releases a gente passe a treinar este modelo de forma automática, ainda não é. Então a gente precisa olhar para o modelo, retreinar ele, refazer o modelo. Mas a ideia é que nos próximos releases a gente já tenha a capacidade de automatizar esse processo. Obviamente a gente não vai virar do dia para a noite, colocar um modelo, vai, coloca lá em produção e já era. Não, a gente vai observar, né? Acho que o uso da inteligência artificial tem que ser muito comedido, né? Eu não posso largar, tem que ser assistido, né? Não dá para fazer, largar e deixar rodando. Então, um dos pontos que a gente já está pilotando é essa questão de tentar retreinar os modelos de forma automática e já observando variáveis que talvez deixou de ter relevância e passar a consumir outras variáveis, né? Então, é algo bem dinâmico que a gente tem trabalhado. Então vocês que botam a mão na massa e operam ali, treina o machine learning, imagina que você usa machine learning, e vocês que criam os scores e os modelos para o seu cliente. É isso mesmo, é isso mesmo. Então a gente tem uma equipe dedicada de cientistas de dados, né? Que faz toda a análise, predição, avaliação dos dados, prepara as informações, sobe na plataforma e aí tem toda a dinâmica lá dentro, né? Juntamente com o cliente, obviamente, né? O cliente é peça essencial para fazer essas trocas de mensagem, entender pontos chaves do negócio do cliente. Então são pontos importantes que a gente faz ali na conversa para identificar e tentar casar essas variáveis, né? Que variável explicativa eu posso usar para o meu modelo, né? Qual vai fazer mais sentido? É Open Finance, é dados tradicionais? No final do dia é uma composição de tudo, né? Perfeito. E Daniel, fala um pouquinho da DOTS, assim, vocês fizeram a aquisição da Noverde, trouxeram essa parte de crédito para pessoa física, deve ter escalado a operação ali para o público da DOTS. E eu não sei se vocês trouxeram alguma coisa de IA da Noverde ou criaram a própria, mas como que vocês estão usando IA para modelos, para decisão? É machine learning? Tem alguma coisa diferente do machine learning? Eu pergunto isso porque a Clave, a gente sempre trabalhou com machine learning, que é um tipo de IA, mas a gente ainda não está aplicando modelos mais recentes para escoragem, etc. Então, tenho curiosidade sobre a DOTS, como que vocês estão usando o IA
de fato? Os modelos, a gente tem modelos sim desenvolvidos em Machine Learning para aplicação de concessão de crédito. É claro que a gente tem estudado outras formas de utilizar a inteligência artificial na elaboração de modelos, principalmente no que diz sentido ao que eu mencionei anteriormente até, né, de a gente ter a capacidade de ter algoritmos mais adaptativos e que se ajustam de forma mais orgânica à alteração de perfil do cliente, à alteração de perfil das operações. Acho que nesse sentido que a gente está estudando bastante e tentando avaliar oportunidades aí da aplicação. Claro que isso demanda um salto tecnológico aí na capacidade de processamento e na otimização dos códigos, né, de processamento dessas informações, mas é nesse sentido que a gente está caminhando aí, está tentando trilhar. Tá? Acho que dentro do cenário da aquisição da Novo Verde, sim, a gente teve um aporte grande do ponto de vista até tecnológico, né, de sistemas. Acho que a DOTS, desde o IPO em 2021, tem feito um grande investimento nesse sentido, né, de a gente ter o que tem de melhor de tecnologia para conseguir viabilizar esses novos estudos, essas novas soluções, mas a gente ainda tem estudado diversas formas de aplicar de forma mais ampla a inteligência artificial aí nas nossas tomadas de decisão. Eu tenho curiosidade aqui também sobre... Eu pessoalmente, a Provenir, eu imagino que o time tá fora do Brasil, né? De AI? AI. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil e fora, os dois. Então, porque aqui na DOTS, então é uma... Quando a gente fala de AI, o profissional é muito difícil de encontrar profissionais, né? Então, acho que a curiosidade aqui... A Clave tem time na China, para você ver. Então, eu acho que o mercado americano, o chinês, são mercados diferentes do Brasil. E a curiosidade é mais como que a gente consegue competir em IA aqui no Brasil, porque uma coisa é a gente... Você, como Provenir, ter acesso a recursos humanos fora, e a DOTS aqui tem recursos aqui locais, né? Então, eu não sei se alguém quer comentar sobre tipo de competitividade, isso aqui faz alguma diferença. Eu acho que isso é uma vantagem competitiva de vocês perante seus concorrentes, né? Esse acesso a capital humano fora do Brasil. Sim, que eu posso dizer, de fato, a gente tem um time alocado aqui, né, de cientistas de dados focados na parte de modelagem e AI, e eles a todo momento estão interagindo com o time de fora, né? Tem muita troca de informação, coisas que eles estão fazendo para lá do outro lado, a gente tenta trazer para cá, tropicalizar. Obviamente, muda muita coisa, perfil de cliente, dados, muita informação, que no final do dia o insumo, né, para a gente fazer a construção dos modelos. Mas, de fato, assim, como eu comentei, a Provenir hoje é uma empresa que a todo momento está se reinventando, né? Tentando trazer coisas novas, né? E isso passa também pela inteligência artificial, assim como leitura de documento, IA generativa e outras coisas mais, porque é uma evolução, né? A gente não para no tempo. A todo momento a gente está olhando para o mercado, conversa muito com os clientes para entender necessidades específicas de pontos que hoje é uma deficiência na operação, e a gente tenta trazer isso internamente, né? Debater internamente com a área de produtos. Então, semanalmente a gente participa de uma conversa com o Global, né, para entender o que está sendo feito lá, para trazer novidades para cá, e essa interação é muito viva de fato, né? A gente tem muita troca com eles lá. Bacana. Aí, mudando um pouco de tema aqui, eu queria falar sobre as dificuldades que as empresas acabam tendo na integração, seja ou integração, regulamentação, uso de dados, porque aqui no Brasil a gente tem, fora as barreiras tecnológicas de integração, você falou que você tem 120 parceiros, né? Eu imagino que a DOTS utiliza N outros parceiros para consumo de dados. Então, fora as barreiras tecnológicas de integração, a gente também tem barreiras de LGPD, utilização dessa informação, uso ético. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa parte de dificuldades ou facilidades de uso de dados ou integração com plataformas diferentes. E, by the way, eu gostaria de ser muito um provedor de dados de vocês também, um do 121, né, parceiros e mais um da DOTS. Então, como que vocês enxergam essas barreiras tecnológicas ou regulatórias para a utilização de dados alternativos? A gente pode conversar depois, Bruno, a respeito dessa parceria aí, mas enfim, acho que até relativamente recente,
a gente tinha muitas dificuldades da implementação de novas estratégias, novas políticas de crédito, com relação à implementação tecnológica disso, né? Isso demandava muito tempo, muito esforço, mas com a ingestão de todos os dados na nuvem e a possibilidade de criação de APIs para integração mais simplificada, né, de dados, de troca de dados com os parceiros, com os fornecedores, acho que isso ampliou de forma significativa a escalabilidade e a replicabilidade das estratégias e das informações, né? A DOTS ela tem diversos parceiros comerciais que lá atrás elas funcionavam como pontos de troca de pontuação, né? de acúmulo e resgate de pontos, e que agora mais recentemente a gente está utilizando esses canais para fornecer os produtos financeiros. Como a gente tem essa necessidade de fazer esses negócios acontecerem de uma forma mais dinâmica e de forma imediata, né? No momento em que a gente fecha a parceria, todos esses adventos de atualização tecnológica facilitam a implementação de novas soluções para esses parceiros financeiros de uma forma customizada e sem a limitação de capacidade de processamento, né? Então, isso facilita demais o dia a dia, principalmente das nossas áreas comerciais, que conseguem negociar de uma forma mais fácil com novos parceiros, e para a integração dos dados e garantia de que essas informações elas vão transitar de uma forma mais fluida e que a gente consiga colocar pontos de controle, pontos de monitoramento, de acompanhamento dessas informações de forma mais facilitada. Então, toda essa evolução tecnológica acaba facilitando demais a ampliação dos negócios aí da DOTS e a ampliação dos resultados também, como consequência de tudo isso. Perfeito. Quer comentar, Denis? Não é muito a minha praia, mas o que eu posso dizer é que a gente é muito rigoroso com a questão de dados, né? A gente tem um compliance muito ativo, muito forte ali e muito responsivo também no que tange a movimentação de base de informação, sobretudo de cliente. Mas, assim, passamos por todos os requisitos de segurança, tudo muito bem condicionado, então funciona muito bem, assim, né? É o que eu posso fácil integrar mais um parceiro na plataforma? É fácil, não é difícil não. A gente tem uma pessoa dedicada, né, que fica fora do Brasil, que é o cara que cuida da parte de dados, né, todos os parceiros de dados, olhando para o Brasil, olhando em outras regiões também. Então, quem tiver interesse, né, empresas que têm informações e que queira participar também desse movimento, por favor, me contate a equipe da Provenire para a gente bater um papo. Legal. Bom, eu queria falar um pouco de futurologia agora, e eu acho que a pergunta aqui é assim, daqui 3, 5 anos, como que vocês enxergam que esse mundo de dados alternativos vai mudar? Que tipo de informação que vocês estão enxergando que podem ser úteis para o dia a dia de vocês ou para os seus clientes, para tomada de decisão de crédito, fraude, cobrança, o que seja? Pensa num horizonte aqui de 3 a 5 anos. O que vai mudar nesse mercado? Vai ser mais fácil? Vai ser mais difícil? Ou essa informação, seja de Open Insurance, Open Data, o que seja, ou outras fontes de dados, vai ajudar, vai dificultar, Fala um pouquinho de futurologia e eu vou dar os meus palpites também aqui no final. Eu acho que a gente, na minha visão, a gente deve rumar para uma característica de hiperpersonalização dessas análises de dados aí, né? Utilizando IA generativa, utilizando modelos multimodais que conseguem consolidar informações de dados não estruturados, enfim, a gente conseguir ter uma especificidade muito maior, um ajuste muito maior das informações e do perfil, e uma avaliação mais detalhada do perfil do cliente para tomada de decisão de crédito, para aprovação de crédito. Acho que basicamente nesse sentido que a gente deve estar arrumando, e com isso a gente conseguir não só identificar quem é um bom pagador, mas quando, em que condições, ter uma especificidade maior nessa tomada de decisão, né? Então a gente conseguir traçar não só quem é o melhor cliente, mas como
é a melhor forma de interagir e oferecer crédito para ele, né? Eu até estava lendo uma notícia aí recentemente, vocês devem ter visto, cerca de 30% dos códigos desenvolvidos pela Google, pela Microsoft, já são feitas por IA. Inclusive as soluções de IA. Então é algo bastante interessante e estimulante nesse sentido, porque a gente vê que as coisas têm acontecido numa escala bastante acelerada, né? Bastante exponencial. Então, eu acredito que esse tipo de visão de hiperpersonalização e da gente atingir esse nível de maturidade na tomada de decisão no que diz respeito a crédito, que é o que basicamente a gente está discutindo aqui, ela está bastante próxima e está bastante presente já logo nos próximos anos a gente deve ter uma evolução muito grande nesse sentido. Eu vou voltar no hiperpersonalização daqui a pouquinho, mas eu queria ouvir um pouco de você, Denis. O que você acha? Legal. Cara, eu parto de 3 princípios, né? Assim, para a empresa ter sucesso e olhando para o futuro, o que vai acontecer, eu acho que ela tem que focar em 3 pontos. Primeiro, parte de dados. É inevitável, dados é o insumo, como a gente já comentou aqui, para tomar uma boa decisão e para conhecer cada vez mais o seu cliente e criar ofertas mais personalizadas. Segundo ponto, tecnologia. Tecnologia anda junto, a empresa tem que estar olhando para a tecnologia, para os avanços, não só em IA, mas em termos de plataforma, soluções que agreguem valor para o seu negócio. É um ponto fundamental. E o terceiro, eu acho que são pessoas e cultura, tá? Pessoas, time bem condicionado, preparado, que está olhando para o futuro, que está olhando para o mercado, para ver as tendências, o que está acontecendo. Eu acho que as empresas que tiverem esse olhar clínico para esses 3 pontos, certamente vai ter um futuro promissor, né? E assim, em termos de solução, é difícil prever o que vai acontecer, né? As coisas estão acontecendo tão rápidas que não sei, é difícil prever, mas eu vejo que a IA cada vez mais ela veio para democratizar o acesso, né? Veio para facilitar. Então, coisas que você levava muito tempo para executar, agora você faz ali em segundos, minutos, né? A programação, os agentes de IA, então, eu vou automatizar muitos processos que tem dentro de casa. Eu penso, assim, num futuro próximo, talvez não exista mesa de análise. Talvez eu automatize todo o processo, né? Olhando para dados alternativos, para uma série de informação que eu tenho na minha base, eu automatizo esse processo de análise, verificação de documento, OCR de dados, enfim, eu acho que esse é o caminho, assim, muita coisa boa vai vir aí pela frente. Não, mas isso já acontece, né? Tem muitos casos que tem muita solução, acho que aqui deve ter solução também no evento, que você automatiza grande parte do processo, quem cai na malha fina cai na mesa, né? Mas antigamente era tudo mesa, então você já começa a ter, sei lá, 20% dos casos cai na mesa. Eventualmente vai ser 0% dos casos cai na mesa. Ou uma própria inteligência artificial interagindo com o cliente, talvez, não sei. Exato, né? Então, eu acho que hiperpersonalização vai muito em linha tanto na conversa que você tem com o seu cliente, porque no fim do dia você está se relacionando com as pessoas, seja na jornada de crédito, seja na experiência do aplicativo, seja na mensagem de cobrança que você está tendo com aquela pessoa, ou na oferta. Então, falando de hiperpersonalização de oferta com dados mais IA, como que vocês enxergam isso? Porque muito do que vinha sendo falado no passado era que com mais dados e mais IA, você ia conseguir reduzir taxa de juros da pessoa que está pedindo crédito. Mas a gente acha que não viu isso ainda. Eu, pelo menos, não vi isso acontecendo no Brasil. As taxas de juros continuam sendo altas. A gente ainda não conseguiu criar centenas de buckets você é essa pessoa que cai no bucket 1, você no bucket 100. De hiperpersonalização de oferta, seja no limite, seja na taxa de juros. Então, como que você, Daniel, cara, você está literalmente dando crédito ali. Você acha que daqui 3, 5 anos a gente vai conseguir combinar mais informação, mais tecnologia e mais IA para realmente personalizar uma oferta para aquela pessoa que está pedindo aquele crédito na hora? Eu acredito que sim, e vou até colocar meu chapéu de CRM, que também está sob minha responsabilidade dentro da DOTS, né? Eu acho que a ideia, acho que principalmente pensando, né,
da parte do negócio que é o loyalty, de fidelização, é imprescindível que a gente utilize essas informações para ter ofertas feitas sob medida para o cliente, para garantir a atratividade e garantir até mesmo o melhor aproveitamento em termos de rentabilidade desse cliente. Eu acho que é fundamental a gente utilizar e evoluir nesse sentido, de ter um atendimento extremamente personalizado para aquele cliente e para que ele se sinta de fato próximo, né? Tendo um relacionamento com a empresa muito próximo e muito importante na vida dele, né? No dia a dia dele. Eu entendo que na comunicação a gente já está muito próximo da hiperpersonalização. Eu conheço empresas que fazem um chatbot que é surreal, né? O nível de conversa que aquele IA está tendo comigo. Mas na parte de oferta mesmo, que realmente a gente ainda está, acho que ainda está um pouco longe de... Por isso que a pergunta é mais como que você está vendo isso se transformando ou não. A minha opinião é que em 5 anos a gente não vai conseguir ainda resolver o problema de... Quando a gente entrou no Open Finance, que é literalmente, eu acho que para mim, sou enviesado, é o melhor tipo de dado alternativo que a gente tem disponível hoje, que é o extrato bancário. Uma das ideias é que a gente conseguisse ajudar empresas como a DOTS, os nossos clientes, a hiperpersonalizarem uma oferta, tanto no limite, na vigência, na taxa de juros, etc. E a gente ainda não conseguiu fazer isso, honestamente. A gente consegue ser mais assertivo na oferta, mais assertivo na cobrança, reduzir inadimplência, etc. Ter modelos de scores melhores, ter um ganho em KS, mas na oferta a gente ainda está um pouco longe. Então eu acho que daqui 5 anos a gente ainda não vai conseguir atingir esse marco aqui no Brasil. Eu concordo que dentre todas essas frentes aí, a que está mais embrionário, mais no step anterior. Mas eu acredito que com essa parte de desenvolvimento tecnológico e com a velocidade com que as coisas aconteçam, a gente pode ter um nível de maturidade muito maior do que o que a gente tem hoje, né? Nesse sentido, de termos uma oferta de fato tailor-made para o cliente, que atenda às necessidades dele, que não coloque ele num cenário de risco, né, de insolvência, e que de fato o cliente também veja valor nessa oferta e entenda que a empresa está acompanhando ou tendo um relacionamento bastante próximo no sentido de entender as necessidades reais dele. Eu acho que passa por uma questão de experimentação também, né? Assim, de teste, talvez validar, porque às vezes as empresas, os credores não estão dispostos a tomar mais risco ou deixar dinheiro na mesa, porque no final do dia você está dando um juros menor, sendo que você poderia cobrar um juros maior, né? Então, às vezes, os credores não estão tão abertos assim, vamos dizer, a tomar esse risco ou a dar essa taxa de juros menor, aí uma condição melhor de negociação. Talvez passa um pouco pela questão de mindset das empresas, talvez começar a testar, pilotar, validar, ver se isso vai trazer um resultado, se vai fazer barulho no mercado, fala, pô, o cara tá fazendo, tá dando certo. Então, acho que tem uma pitada aí nessa questão de... Tem. Né? Eu vou dar alguns números curiosos aqui pro pessoal. Então, quando você dá... alguém pede o crédito, a pessoa pode ser aprovada, mas ela não ativa aquele crédito, né? Então, ele não toma o crédito. Está disponível, mas a pessoa não finaliza. Isso acontece muito, né? E a gente vê que, pelo menos com o Open Finance, a gente consegue quase dobrar o nível de ativação. Tudo bem que o topo do funil é menor, porque menos pessoas entram, mas a pessoa que é aprovada, mais que o dobro, pegam o crédito. Então, que é esse caso que a gente está falando. Então, por que as pessoas não pegam o crédito? Pode ser porque a taxa de juros não está adequada. Pode ser porque o limite não está adequado. Eu já passei por isso. Acho que muita gente já passou por isso. Foi pedir um cartão de crédito novo ou qualquer outra coisa assim. E o limite era super baixo, não fazia sentido nenhum. Então você acaba não ativando aquela conta, aquele cartão e não usa. Então, sim, as empresas acho que ainda pensam que, por que eu vou abaixar o taxa de juros se eu posso cobrar mais caro, mas no fim você nem deu o crédito, porque a pessoa não ativou. Então, acho que é interessante mudar um pouco o mindset e experimentar. Acho que velocidade de iterações e testes e apetite a risco para testar
com 5% da base, 2% da base, o que seja, e treinando modelos novos, é uma coisa que a gente trabalha muito com startup. As startups são muito rápidas e elas são desafiadoras, elas precisam fazer uma coisa diferente. Talvez isso vai vir das startups e menos dos incumbentes, né? Então, acho que é um ponto aqui a ser compartilhado. Tá. Bom, gente, falta 1 minuto aqui. Eu só queria finalizar dizendo que, bom, a Provenir está aqui no evento, né? Então tem um stand, quem quiser conhecer mais pode passar lá. A Dots tá... Bom, quem quiser falar com o Daniel aqui, a Dots não tem stand. Fique à vontade, por favor. Quem quiser falar com o Daniel. A Clave também tem um stand, está aqui pequenininho aqui contra a parede, se quiserem passar lá e conhecer mais sobre Open Finance. E eu agradeço o tempo de todo mundo, os painelistas que estão aqui com a gente. E muito obrigado. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal.